A Bíblia diz em 2 Coríntios, no capítulo 6, nos versículos de 1 a 18. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. É muito lindo esse versículo que Paulo procura elogiar, chamando atenção, mas ao mesmo tempo elogiando. Ele se coloca como cooperador de Deus. Já vimos, somos cooperadores de Deus, lavoura de Deus, edifício de Deus. O próprio Paulo falou isso. E aqui ele está dizendo para os coríntios de que como ele trabalha para a honra e glória de Deus, ele se torna um cooperador de Deus. Quem comigo não ajunta, comigo espalha. Então, ou tu estás com Deus, ou tu não estás. Ou tu vive na luz, ou tu vive nas trevas. Então, ou tu coopera com Deus, tu anuncia o evangelho, tu prepara o caminho para a volta do Senhor Jesus, ou tu tá fazendo o contrário. Tu tá morto em teus delitos e pecados, tu tá perdido. Então, Paulo tá dizendo que ele exorta. Então, é isso que eu digo, ele usa de sabedoria para elogiar e também puxar a orelha, exortar, admoestar, corrigir, instruir. E eu falei para vocês que o tom desta segunda carta de Coríntios, ele é mais ameno. Paulo é mais misericordioso, mais compassivo, amoroso, eu diria até. E ele fala uma coisa bem importante, ó. Não recebam em vão a graça de Deus. A graça de Deus sobre as nossas vidas não é uma licença para pecar, para preguiça espiritual, para se jogar na rede, se atirar nas cordas, como a gente diz. Não. A graça de Deus sobre as nossas vidas é para a gente trabalhar, é para a gente lutar, vencer, se esforçar, porque temos a graça de Deus, a salvação, o perdão, as bênçãos, o próprio Espírito Santo nos guiando, nos aconselhando, nos ensinando. A certeza do amor do Pai. A graça de Deus não é para ficar escondida. Não, é para ser anunciada, é para ser pregada, é para ser compartilhada com as outras pessoas. A graça de Deus não pode ser em vão. Nós somos objeto da graça de Deus, sim, mas devemos expandir essa graça para as outras pessoas. Agir com graça e misericórdia para com o próximo. Porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. No tempo aceitável escutei você. Na minha tradução antiga dizia: eu te ouvi. Qual é a coisa que a gente mais quer? Não é ser ouvido, ser ouvida? Que prestem atenção, que valorizem, que deem crédito
Então, imagina se quem está ouvindo é Deus, é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o Criador do universo. Se Ele te ouve, se Ele te socorre, se Ele te atende, se Ele derrama sobre ti a sua graça. No tempo aceitável eu escutei você, no tempo oportuno eu te ouvi. Eu estendi a minha mão para ti. No dia da salvação eu o socorri. Cada um de nós recebeu um dia de salvação, um dia de restauração, um dia de novo nascimento, de nova vida, um divisor de águas. E isso não é iniciativa nossa, é iniciativa de Deus. É Deus que nos escuta, é Deus que nos socorre, é Deus que vem ao nosso encontro. 3. Não queremos dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Então, o que Paulo está falando para os coríntios? Que ele busca ter uma vida de testemunho, uma reputação ilibada, ter frutos dignos e não dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma. A ninguém deveis nada ao próximo, a não ser o amor. Como que tu vai ser desqualificado? É falando uma coisa e fazendo outra. O Senhor Jesus censurou o ministério dos fariseus, o serviço dos fariseus, porque eles falavam uma coisa e viviam outra. Então, se tu quer ter autoridade, tu tem que viver aquela vida verdadeira, reta, digna, quando ninguém está olhando. Tu tem que trazer bem presente diante de ti a certeza de que tu não pode ser um eco, um blá blá blá, um discurso, uma retórica, uma oratória. Não. Tu é uma carta viva de Cristo. As pessoas vão ler, elas vão ver. Tu é o bom perfume de Cristo. Elas vão chegar perto, elas vão sentir o cheiro, o aroma, a fragrância. Elas vão saber se é cheiro de vida ou se é cheiro de morte. Vão saber se aquelas palavras são fingidas, falsas, mentirosas, ou são a expressão viva, verdadeira, legítima, idônea de uma vida cheia do Espírito Santo. Então Paulo se esforçou. Paulo fez tudo para não gerar escândalo. Porque o que o Senhor Jesus disse? Ai daqueles pelos quais vem o escândalo. Ai daqueles que são pedra de tropeço. Ai daqueles que fazem os meus pequeninos se perderem, se desviarem. Então Paulo não queria que o seu ministério fosse censurado, porque ele viu muitos que não viviam o que pregavam e foram censurados, desmascarados, desacreditados. E isso é até hoje assim. Para construir um ministério, tu demora uma vida, mas para destruir, para ser censurado, é muito rápido. É muito rápido. São 10, 20, 30, 40 anos para construir. E para destruir, às vezes, 4 dias, 4 minutos.
É muito rápido. Então, aquele que pensa que está de pé, olha, presta atenção, vigia para não cair. 4. Pelo contrário, em tudo nos recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus. Quando tu vive de verdade, junto com Deus, a vida, tu tem frutos. Porque sem mim nada podeis fazer. Palavras do Senhor Jesus. Se tu tá ligado na videira, tu tem frutos. Tu tem o que oferecer. Tu não é uma figueira que não tem figos. O Senhor Jesus pode se aproximar de ti, que Ele vai encontrar frutos. E agora, Paulo vai falar suas credenciais, porque tu lembra que o contexto era que eles estavam questionando o apostolado de Paulo, a legitimidade. E o próprio Paulo disse, eu trabalhei mais que todos eles. E sim, é verdade. E agora tu vai ter a prova, se é que tu não sabia, que ele sofreu mais que todos eles. Todos eles quem? Os demais apóstolos. E agora ele vai citar quais são as credenciais, as recomendações, qual é o currículo, né, de Paulo. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na paciência. Olha que ele começou dizendo na muita paciência e agora ele fala na paciência. Como é que era a outra tradução? Falava na perseverança, no ânimo longo. Sabe o que quer dizer? Não desistir, permanecer. E sim, paciência de ter paciência. Na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Na outra tradução dizia armas ofensivas e armas defensivas. E vimos na armadura que sim, a gente pode se defender durante a luta, mas a gente também pode atacar durante a luta. Depende do tempo, né? Da circunstância, do que a luta exige de nós. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Aqui eu tenho que falar. Muitas vezes Paulo foi julgado, foi acusado, foi desprestigiado, caluniado, quando ele só queria fazer o bem. Então, foi tido como enganador, né? Sei lá, charlatão, mas na verdade ele era verdadeiro. E isso dói muito. Dói muito quando tu tá fazendo a vontade de Deus, tu tá agindo de uma forma sincera, fiel, leal, e tu é tido, reputado como falso, enganador. Tu tá pregando o evangelho e as pessoas dizem que tu é um ladrão, que tu é um interesseiro, que tu tem interesses
escusos, né? E Paulo passou por tudo isso. Por isso que ele trabalhava, por isso que ele não queria ser pesado, porque já falavam dele, ele sendo idôneo. Agora imagina se ele usasse das prerrogativas de apóstolo, aí que iam falar mal dele. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Eu amo essa passagem, porque é como se fosse um filme, né? Como se fosse um livro, um resumo da vida de Paulo e de todos aqueles homens e mulheres que querem servir piedosamente ao Senhor, que pagam um preço caro, altíssimo de renúncia, de entrega, de abnegação. Ao exemplo do Senhor Jesus. Ao exemplo do Senhor Jesus. E sim, quando tu é cristão, tu quer seguir a Cristo. E essa palavra no original, cristão, que para nós tem esse sufixo ão, que muitas vezes parece algo maior, né? Que às vezes uma palavra para nós que termina em ão, nos dá a ideia de algo grande, maior, né? Um aumentativo. Mas o cristão, a palavra, seria um pequeno Cristo. Aquele que segue o Cristo, que aprende com Cristo, que olha para o Cristo e quer fazer igual. Assim como uma criança, um filho, uma filha que olha para o pai e quer seguir aquele exemplo. Então, na verdade, nós cristãos, nós somos pequenos cristos, pequenos seguidores de Jesus. Porque o nosso líder maior, o nosso exemplo maior é o Senhor Jesus. E Paulo viveu isso com propriedade. Ele fez com que a vida dele, né, vamos dizer assim, o currículo dele como apóstolo fosse recheado. Toda a experiência, né? E aqui tu pode ver, quando ele fala de aflição, quando ele fala de privação, angústia, açoites, é uma dor interna, mas também é externa. É algo particular, secreto, mas também é público, é notório. Então nós vivemos por dentro e por fora o verdadeiro evangelho. Tu não é duas caras. Tu não é uma coisa quando as pessoas estão olhando e outra quando tu tá sozinho. Não. Tu não é alguém quando a luz tá acesa e outro quando tá tudo escuro. Não. Tu é a mesma pessoa. Tu ama Deus. Tu é santo, separado, consagrado. Então tu vive na presença de Deus todos os dias, todo o tempo. E eu falo para vocês, Paulo sofreu muito. Sofreu no corpo, na alma e no espírito. Porque havia muito amor no coração dele pelas igrejas. Sofreu muita perseguição, muita oposição, muita calúnia. E sofreu muito no corpo. Apanhou muito. Açoites, prisões. Então ele ofereceu tudo o que ele tinha. Corpo, alma e espírito. Para quê? Para salvar vidas. Para que, como ele foi visitado pela graça de Deus, outras pessoas também sejam. Ele olhava para quem ele era e para quem ele se tornou em Cristo. E ele queria que todos experimentassem essa salvação, essa cura, essa libertação, essa santificação, essa vida nova em Cristo, essa
nova criação que somos cada um de nós quando recebemos o Senhor Jesus no nosso coração e temos os nossos pecados perdoados. Esse tem que ser o maior objetivo e a maior motivação das nossas vidas. Levar o amor de Deus para o máximo de pessoas possível. Pregar, como o próprio Paulo diz, em tempo e fora de tempo. Com armas ofensivas ou com armas defensivas. O que importa é que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, conhecido. Que pessoas saiam da morte para a vida. Que saiam das trevas para a luz. É muito lindo esse trecho. Depois tu lê com calma e medita, porque tu vai ver, com entre aspas, um raio-x da vida de Paulo. E aqui no 10 ali ele fala entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. O que eu vejo aqui? Que ele faz um contraste entre o que é físico, material, natural e aquilo que é espiritual, celestial, sobrenatural. Não tem alegria maior de que uma pessoa se converter. Não tem. Não tem. Tu saber que essa pessoa agora é tua irmã em Cristo, é teu irmão em Cristo. Que ela foi salva, liberta. Que tu salvou, né? Quando eu falo tu salvou, por favor, não é a gente, mas é ser veículo, ser um meio para o qual. Então, tu pregou o evangelho, tu testemunhou, tu amou, tu orou, enfim, fez o que tinha que fazer para salvar. E aquilo é uma alegria, é uma felicidade insuperável, que nenhum bem material pode suprir. Então, quando ele diz sendo pobres, mas enriquecendo a muitos, não tem maior riqueza para nós do que sermos salvos, que termos o perdão de Deus, termos o amor de Deus, sermos filhos e filhas de Deus. Então, quando uma outra pessoa, um outro ser humano encontra esse Deus, tu tá possuindo tudo. A maior alegria. Muito bonito. 11. Ó Coríntios, temos falado com toda a franqueza e estamos de coração aberto para vocês. Não falei que agora Paulo estava docinho, estava querido? Depois de tudo o que passou, o que aconteceu, eu expliquei sobre as cartas, né, aos Coríntios. Se tu não assistiu, se tu não sabe, assiste o vídeo. Porque Paulo aprendeu, né? Ele viu que os irmãos se arrependeram, mas ele também se arrependeu, ele também aprendeu com a carta dolorosa, tá? Se tu não sabe, assiste o vídeo. Por isso que agora é o que ele fala, estamos de coração aberto para vocês. Porque sim, ele não queria mais pegar pesado. Por isso que eu falei, né? Carta da misericórdia agora. Misericórdia. Vocês não vão receber o castigo, a punição, a repreensão que vocês merecem. Vocês vão ser objeto da graça, do amor de Deus. Nosso afeto por vocês não tem limites. Vocês é que estão limitados em seu afeto por nós. Ora, como justa retribuição, e falo a vocês como a filhos, peço que também vocês abram o seu coração para nós. Então, o que ele está querendo dizer? Vocês ficaram com medo, vocês ficaram receosos,
vocês apanharam, estão com vergonha, vocês foram criticados e agora não sabem como agir. Mas ele está dizendo, meu coração está aberto, está cheio de amor por vocês. Abram o coração de vocês, vai ficar tudo bem. O que passou, passou. De novo, se tu não está entendendo, assiste o vídeo de ontem. 14. Não se ponham em julgo desigual como os descrentes. Pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Vamos parar aqui um pouquinho. Não há meio termo na nossa vida espiritual. Ou tu é quente, ou tu é frio. O morno, o Senhor Jesus vomita da sua presença. Ou tu é do dia, ou tu é da noite. Ou tu é do bem, ou tu é do mal. Ou tu anda na luz, ou tu anda em trevas. Ou tu é joio, ou tu é trigo. Ou tu é bode, ou tu é ovelha. Ou tu é lobo, ou tu é ovelha. São tantos. Tu é Abel, ou tu é Caim? Né? Tu é Saul, ou tu é Davi? Tu é Pedro, ou tu é Judas? Entende? Tu tem vida ou tu tá morto? Tu tem bênçãos ou tu tem maldições? Enfim, são muitas comparações em toda a Bíblia para deixar bem claro que tu tem que tomar uma decisão, que tu tem que escolher o caminho que tu vai andar e que quando tu escolher este caminho, significa que tu abriu mão de outro caminho. Significa que tu renunciou a outro caminho. A porta larga e há uma porta estreita. Há um caminho largo e há um caminho apertado. Então Paulo está deixando bem claro aqui, ó, vocês não podem se colocar num julgo desigual. Essa figura de julgo desigual era dos dois bois que usavam uma canga. E eles colocavam um boi mais velho e um boi mais novo. O boi mais novo tinha força e o boi mais velho tinha experiência. Então, o mais velho que tinha experiência guiava, mas não aguentava, né? E o novo não sabia muito bem para onde ir, mas tinha força para permanecer indo. Então, quando Paulo fala sobre o jugo desigual, a gente tem que lembrar desta figura, do que ele está querendo dizer. Que se eu estou na justiça, como que eu vou me ligar à iniquidade? Vai ser um jugo desigual. Se eu estou na luz, como que eu vou ir para as trevas? É um jogo desigual. E eu já temos vídeo no canal sobre esse texto. Mas ele fala, ó, sociedade. Como que tu vai ser sócio de alguém iníquo? Aí depois ele fala comunhão. Comunhão me vem essa ideia daquela pessoa que vai na tua casa, que come contigo, que compartilha da tua intimidade. E aí essa pessoa vive nas trevas. Harmonia entre Cristo e o maligno. Como que vai ter harmonia entre coisas opostas, contraditórias, totalmente diferentes?
Aí fala sobre união entre o crente e o descrente. Aí, meu amigo, minha amiga, meu querido, minha querida, veio o casamento? Que eu não entendo isso. Tu lê a Bíblia e ele não lê, nem acredita, ou lê outra coisa? Tu vai na igreja e ele vai aonde? Tu quer viver uma vida santa, reta, pura, e ele quer se afundar no pecado? Tu tem o Espírito Santo de Deus, e ele tem o que dentro dele? Tu acredita no céu, na vida futura, eterna, e ele acha que vai morrer e acabou, e que tem que aproveitar. Então, como que tu vai te unir sendo crente com alguém que é descrente? Se tu tem fé e ele não tem fé, ou tu tem fé e ela não tem fé, gente, não tem união, não tem. Não tem. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Então, as figuras que ele usa, ó, sociedade, comunhão, harmonia, união e agora fala ligação. O santuário de Deus, nós somos o santuário de Deus, santuário sagrado, a habitação do Altíssimo, a morada de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. Mas existe também um santuário, o templo, onde tu adora. E como que tu, sendo de Deus, tu vai servir, seguir a ídolos, prestar culto a ídolos, orar, se curvar, depender de ídolos? Qual é a ligação? E aí ele explica, ele amplia. Porque nós somos santuário do Deus vivo, como ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. Na outra tradução falava no plural, coisas impuras. E eu vou usar coisas impuras. Porque nós temos sido tentados em muitas coisas impuras. Sejam através dos nossos olhos, seja através dos nossos ouvidos, seja o que a gente fala, o que a gente faz, por onde a gente anda. Coisas impuras podem vir de muitos lados, de muitos lugares. E o Senhor diz que não é para nós tocar em nada que é impuro. E nós estudamos que um dos maiores problemas da igreja de Corinto, dos coríntios, era a impureza. Se o Espírito Santo habita em ti, é Ele que vai te santificar. Isso tem que entrar na tua mente. Tu é um santuário, tu é um templo, tu é uma morada, tu é um lugar que Deus ama, que Deus escolheu. Tinha uma música, casa favorita de Deus, lugar preferido de Deus somos nós. Ele quer habitar em nós, quer habitar conosco, quer andar conosco, é o Deus Emanuel. Aí tu pensa, se o Espírito que é santo habita em ti, tu vai viver em santidade. Tu vai andar cada dia no processo de santificação. E o que é esse santo? É separado, consagrado. Não é misturado com coisas impuras. Algo que é puro é algo legítimo, algo único, original, sem mistura. Então, tu tem o Espírito Santo, tu tem o Espírito que é santo, e ele
te mantém puro. Então, como que tu vai tocar, conviver, ouvir, se relacionar, ter, fazer coisas impuras? O Espírito Santo não vai habitar contigo, não vai andar contigo. Tu não vai ouvir a voz do Espírito Santo. Então, se tu quer ser santuário de Deus, não toca em coisas impuras. E aí, Deus vai te receber. Tu vai estar unido com Deus. Porque isso é uma das coisas que o Espírito Santo faz. Enchei-vos do Espírito. Ele cada vez vai tomando conta de nós. Vai nos enchendo, vai nos dominando, vai nos guiando. Vai nos dando da sua graça, da sua plenitude, do seu contentamento, da sua paz, do seu amor, da sua alegria. Tu vai vivendo cada vez mais unido, ligado, comunhão, sociedade, em harmonia com o Espírito Santo. Para isso, tu não pode tocar em coisas impuras. E quando é tocar, não é só tocar com a mão, é o teu pensamento, é o teu olhar, é o que tu fala, é o que tu ouve, é onde tu anda, para onde tu vai. Nos afastar da impureza que está nesse mundo. De todas as formas possíveis, nos consagrar, nos santificar, nos manter no padrão que Deus estabeleceu para nós, no propósito que Deus planejou. O que Deus tinha em mente quando te criou? Não era a impureza, era a santidade. Não era tu estar afastado de Deus, era tu estar unido com Deus. E aí vem a cereja do bolo, vem a graça de Deus. Quando isso acontece, é o verso 18. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Já temos vídeo também sobre este versículo, e esse versículo é um divisor de águas na minha vida. E eu falo esse versículo aqui para vocês, hein? Eu já repeti inúmeras vezes. Serei o pai de vocês, e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Porque Deus, Ele é pai, e quem é pai é porque tem filhos e filhas. Então, o Espírito Santo habitando em nós, o Espírito Santo nos santificando, o Espírito Santo nos purificando, o Espírito Santo nos consagrando, nos separando como filhos e filhas. Filhos se parecem com o Pai. Então, quanto mais o Espírito Santo tiver espaço nas nossas vidas, mais semelhantes, mais parecidos com o Pai nós seremos. Mais obedientes e tementes a Deus nós seremos. O que a gente aprende com esse capítulo que eu amo, que é o capítulo 6 de Coríntios? Que Deus diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Não vos ponhais em julgo desigual, nem em sociedade, nem em comunhão, nem em harmonia, nem em união, nem em ligação com os incrédulos. Olha, mais claro do que isso. Separai-vos. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso.